Irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus nesta noite, amém? Amém? Glória a Deus, que alegria estarmos nesse ambiente, neste espaço tão abençoado, aprendendo, sendo edificados pela palavra de Deus. Nós que éramos perdidos e fomos encontrados, éramos cegos e agora temos luz, aquele que não tinha valor algum, e hoje nós temos o valor de Cristo na nossa vida, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Que bom a gente ouvir o pastor Jorge aí, discorrer para nós os eventos que acontecerão, muitos que já aconteceram e muitos que acontecerão, e que bom a gente poder aprender, a gente poder guardar e a gente seguir crendo na bendita esperança, o aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá buscar o seu povo, um povo todo seu, especial, zeloso e de boas obras, amém? Glória a Deus, alegria poder dar sequência aqui junto com vocês. Ontem nós começamos falando um pouquinho dessa matéria, na página 34 da sua apostila, a gente vai seguir a partir daí, falando um pouquinho da doutrina da salvação. Estamos aqui porque somos salvos por Jesus. Se não fosse a salvação, não justificaria essa reunião aqui, essa semana toda, você de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, até sábado, saindo rápido do trabalho, pagou para vir, pagou a inscrição para vir, veio aqui, com paciência, ouvindo, mas tem uma coisa que eu quero te lembrar: Deus nunca ficou devendo nada para ninguém. Alguns entenderam, Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você semeia, você colhe. Então haverá uma colheita poderosa na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade, e o nome do Senhor será glorificado, amém? Glória a Deus. Por isso nós estamos falando desta bênção, desse dom gratuito de Deus. Dom, em inglês nós temos uma palavra que chama-se gift. Muitos de vocês sabem o que é gift. O que é gift? Quem me ajuda aí? Gift, presente, um dom, um gift é um presente. Então o dom gratuito de Deus é presente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação, ela é providência de Deus. O ser humano não faz nada pela salvação. Não deixe ninguém te enganar, não. Não, pastor, não. Eu tenho que ir para a igreja, senão não vou ser salvo. Não é por aí o caminho. Eu tenho que ofertar e dizimar, senão não vou ser salvo. Não é por aí o caminho. Ah, se eu faltar na escola bíblica dominical, eu não vou ser salvo. Meu irmão, tudo que o homem fizesse, por melhor que fosse, a melhor pessoa que você conhece, a pessoa mais referência, se ele fosse a pessoa mais correta durante toda a sua vida, não teria condição de salvar-se, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho, o Cordeiro, como já ouvimos aqui, o Cordeiro unigênito de Deus, que uma vez por todas entrou no santuário, oferecendo um sacrifício único, perfeito e suficiente. A única coisa que eu e você fazemos é responder pela fé. O presente está pronto da parte de Deus. Você vai ter a condição de acreditar no presente que Ele está te dando e dizer assim, eu quero receber o presente, o gift, o dom, o presente que Deus está dando. Você recebeu o presente,
como você recebe o presente, você é grato pelo presente que você recebeu, você ama aquele que providenciou o presente para você, você ama aquele que trocou a tua história, trocou o teu destino, acrescentou valor. O irmão Alexandre veio aqui me lembrar dele, falou: você lembra 2013? Eu não estava na igreja, eu era um mendigo, um andarilho, fui preso, estava na penitenciária, mas alguém foi lá, falou do amor, falou do evangelho, falou da salvação, falou da libertação. Eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, eu me batizei, agora eu me casei, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho emprego, e eu estou aqui glorificando meu Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, é as boas novas, é a notícia, mas a salvação toda é providência de Deus. O homem só responde pela fé a essa graça, e porque ele creu, porque ele recebeu, ele ama aquele que o amou, então ele obedece, ele segue, ele serve. Eu posso falar dos propósitos de Jesus para a igreja, né? O pastor Aurir deu uma pequena pincelada, falando dos propósitos de Jesus para a igreja. Daqui a pouquinho, se der o assunto aqui, eu posso falar um pouquinho de pelo menos 5 propósitos específicos de Jesus para a igreja. O primeiro propósito de Jesus para a igreja não é o propósito da evangelização, por exemplo, não é. Você sabe por que você está aqui dentro? Eu vou lá porque eu quero evangelizar. Não, você está aqui dentro para... Diga comigo assim: primeiro propósito de Jesus para a igreja: adorar a Deus. Você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para adorar a Deus. O dia que você fala assim: para que eu existo? Para adorar a Deus. Começa a adorar a Deus. Começa a adorar a Deus. Você vai fazer o Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quanto mais você chegar, mais a presença dEle vai pular em você. O teu pecado não muda nada na santidade de Deus, mas a santidade de Deus muda tudo no meu e no teu pecado. Vai limpando a gente e vai nos tornando a imagem de Jesus Cristo. Então existem alguns propósitos de Deus para a igreja. O segundo dele é a proclamação. Aí a gente vai falar da proclamação. A gente adora a Deus, a gente busca a santidade de Deus, a presença de Deus, e depois nós vamos evangelizar, vamos proclamar. Aí depois nós vamos discipular, depois nós vamos servir. Aí vem uma série de coisas que estão implícitas dentro dos propósitos de Jesus para a igreja. Mas eu não quero divagar muito, eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente falar da coisa importantíssima. Eu falei para você, eu não vou ser técnico com você nessa parte de teologia sistemática, falando da salvação. Eu quero ser prático, eu quero que você saia daqui pensando: quantos aqui são salvos? Diga amém. Vire para o teu irmão e diga assim: eu sou salvo por Jesus. E a pergunta: eu sou salvo por Jesus? Sou. O pastor Jorge está falando de arrebatamento. Então, se Jesus voltar agora, quantos serão arrebatados aqui? Diga amém. Está tudo pronto, nós podemos ir para casa. Sim ou não? Sim. Quase. Porque nós temos... quase, sim, a gente quase... Daqui a pouco a gente vai. Mas eu quero pensar com você uma coisa. Nós estamos aqui dentro, estamos afirmando que somos salvos. Se você confessou, creu no seu coração e confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é suficiente, Salvador, se você teve a oportunidade de dar o testemunho público de fé, você está salvo mesmo. E ninguém tira essa salvação de você. Ninguém tira, irmão. Irmão, eu tive um problema no trânsito, perdi a salvação. Irmão, que salvação fraca é essa? Eu tive qualquer probleminha, estou perdendo salvação? Calma aí, vamos raciocinar um pouquinho. Agora o problema é: o que eu estou fazendo com a salvação que Deus me deu? O que eu estou fazendo com o dom que Deus me deu? Nós dissemos sim para a gente ir embora para casa. E quantos habitantes tem em Guarapuava, região? 200 mil, vamos arredondar. Quantas igrejas tem evangélicas que você considera igrejas sérias? Quanto da população, quantos por cento da população de Guarapuava você pode dizer assim, já aceitaram Cristo como Salvador? 10%? Me ajuda aí. Mais? 20%? Me ajuda? Alguém sabe alguma estatística? 30%? Quantos por cento dos 200 mil estão salvos? Me ajuda? O que vocês acham? Alguém aqui acha que tem 50% dessa população salva? Sim ou não? Então, vamos falar de quantos mil pessoas? 100 mil pessoas. Nós estamos sendo bem modestos, hein? Nós estamos dizendo que tem 100 mil salvos já, mas não tem. Tem isso? Não tem. Tem 50 mil salvos aqui em Guarapuava? Os pastores aí, o que vocês acham? Não tem. Alguns estão dizendo 30 mil. Então tem 170 mil pessoas que cada dia eles estão mais perto do inferno, não do céu. Cada dia que passa você está mais perto do céu e mais longe do inferno. E você é salvo por Jesus. E eu sou salvo por Jesus. E agora?
o teu vizinho, eu quero ir nessa linha, o teu patrão, o teu aluno, o teu amigo, o teu familiar. Quantos anos faz que você mora nesse quarteirão? Quantos anos faz que você mora nesse prédio? Irmão, vim aqui num lugar que nesse aqui, eu estava quase saltando dali de ouvir o Jorge falar. Eu falei, daqui a pouco esse céu abre, nós vamos ser arrebatados. Vai dando um gozo, uma alegria de saber que Deus, na sua presciência, na sua grandeza, Ele abriu um espaço no tempo, na história, para que eu e você pudéssemos ser salvos pela graça de Deus e tivéssemos a salvação eterna através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, irmão. E a gente não pode ser egoísta nisso. A gente precisa ser a boca profética. A boca profética. O Bill Hybels escreveu um livro chamado Liderança Corajosa. Ele falou assim, a igreja local é a esperança do mundo, irmão. Essa igreja é a esperança de Guarapuava. As igrejas sérias dessa cidade é a esperança de Guarapuava. Tem gente que nesse momento está querendo tirar a vida, mas Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar a salvação que já está em você para proclamar a salvação até Ele, e Ele não vai descer ao inferno, Ele vai subir para o céu se ouvir a mensagem do Evangelho e responder pela fé. Então eu quero que a gente pense nisso. Eu sou salvo? Sou, pastor, glória a Deus. Eu falei até o fim, amanhã a gente vai fazer uma oração aqui. Eu tenho dúvida se eu sou salvo, você vai vir, você está dentro da casa e você vai ficar sem comida? Você vai, eu quero essa oração, nós vamos orar por você aqui, vai vir um gozo dentro da tua alma, isso não é coisa nossa não, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre o teu espírito e vai comunicar com você que você é filho de Deus, você é filha de Deus. Cada luta, cada provação, cada tribulação que você passa, o Espírito Santo vem e fala assim, calma filho, calma filha, você não chegou em casa ainda, você está no campo de teste ainda, no mundo vocês vão ter aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia está dizendo que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. E não nos amou porque estamos limpinho hoje, trocadinho. O irmão falou assim, eu assaltava, não assalto mais. Agora eu estou fazendo coisas boas, estou trabalhando. Eu tenho minha empresa, pastor. Ele falou para mim agora. O testemunho foi aqui, eu tenho minha empresa. Ele está gerando emprego, irmão. Ele deixou de ser um peso para a sociedade e hoje ele é uma bênção para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Esse é o poder do Evangelho, a beleza do Evangelho. E eu preciso proclamar esse Evangelho, amado. Aleluia, deixa eu voltar aqui. Vamos na página 34. O único caminho da salvação. Cristo é o único caminho ao Pai. Está seguindo? Cristo, diga comigo, Cristo, bem forte, Cristo é o único caminho ao Pai. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantos vão ao Pai? Me ajuda? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus, capítulo 14 de João. João 14, 6. Eu sou o caminho. Então, aí o artigo masculino singularizado, no singular. Eu não sou um caminho. Se ele fosse um caminho, poderia ter outro caminho. Mas o texto é tão maravilhoso que ele diz que eu sou o caminho, eu não sou um caminho. Então você vai ouvir fora uma coisa que o diabo semeou na mente das pessoas, e nós às vezes nos calamos por falta de conhecimento bíblico, e é coisa simples, que as nossas crianças sabem na escola dominical. Todos os caminhos levam a Deus. Eu gosto de um lugar onde eu me sinto bem. Tem vezes que você vai chegar aqui, você não vai se sentir bem, sabe por quê? Porque o Evangelho vai confrontar o teu pecado, o teu erro, e nós vamos ter que sair daqui quebrado, mas melhores diante do Senhor. Não é palestra motivacional para massagear ego. Muito embora eu possa mostrar para você na palavra de Deus o que Deus tem para os seus filhos. Os pais aqui vão me entender. Você está fazendo plano para os seus filhos, para as suas filhas, de um lugar melhor, de coisa melhor, de um estudo melhor, de uma casa melhor, de um país melhor, de uma oportunidade melhor. Deus é assim também. Deus não é masoquista, colocar esse bando de gente aqui e eu vou só colocar sofrimento em cima deles. Não, se vocês me obedecerem, vocês vão comer o melhor do fruto dessa terra. Eu vos coloquei como cabeça e não como cauda. É o que diz a palavra. Mas nós vamos ter luta sim, problema sim.
Então, quando alguém disser para você, todos os caminhos levam a Deus, você tem que dizer com todo respeito: eu não sei onde você leu isso. Deixa eu te mostrar um texto. Vai lá, abre a tua Bíblia no capítulo 14 de João. Vai lá, acha ali pelo versículo 6 mais ou menos. Vai estar escrito assim, disse Jesus, eu sou. Tomé estava com dúvida, né? Senhor, mostra o caminho para a gente. Tomé tinha faltado no culto, lembra do texto? O Tomé faltou, e quem falta no culto é assim. Jesus entrou sem abrir a porta, paz seja convosco, e chegou junto ali, e tudo mais, os discípulos, Senhor, coisa maravilhosa, e o Tomé não tinha vindo no culto. Semana seguinte, todo mundo reunido, o Tomé chegou, o Senhor esteve aqui, entrou, não abriu a porta, falou com a gente aqui, eu só acredito se eu ver. O Tomé faltou na escola bíblica de obreiros, aqui o pastor Antônio falou. Eu só acredito. Aí Jesus entra de novo. Eles estão lá reunidos, o Tomé estava. Tomé, olha como que o mestre é. Vem aqui, Tomé. Olha aqui as minhas mãos, Tomé. Veja aqui os sinais, Tomé. Vem aqui, coloca a mão. Tomé, vem aqui do lado. Coloca o seu dedo aqui no lugar da lança, Tomé. Não, mestre. Aí, e Jesus começa a falar. Jesus fala, sabe o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho. O que é a verdade? Os filósofos já perguntaram. Eu dava aula nessa universidade aqui, tive o privilégio de dar aula aí por uns 6 anos aqui na Unicentro, e um dia um professor, ele me chamou do lado, ele era todo cheio de doutor, pós-doutor, tudo, Saulo, vem aqui um pouquinho, e deixa eu falar, o que é a verdade? Eu falei assim, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus. Está aqui, está muito claro, o senhor está procurando a vida inteira, os filósofos procuraram, Jesus diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Aquele que está nele, ainda que estiver morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida, irmão. Glória a Deus. Então é o único, diga comigo, Jesus é o único caminho para o Pai. Glória a Deus. Estamos indo bem. A salvação nos é concedida mediante o quê? A graça. Efésios 2, 8 e 9 diz pela graça. Já citei o texto aqui para você. Deus manifesta em Cristo Jesus essa salvação, que é baseada no quê? Na morte de Cristo, na sua ressurreição e na sua intercessão. E a Bíblia diz o quê? Jesus morreu quando? No tempo Cronos. Jesus morreu há 2000 e quantos, professor? 2020 anos, pronto, vamos arredondar. 2020 anos atrás. Esse é o tempo Cronos, cronológico, que é feito para mim e para você. Agora eu te faço uma pergunta simples, eu acho que você tem a resposta, e não vai ser retórica, você pode responder. Deus é limitado pelo tempo, sim ou não? Não. Então Deus, diga comigo, Deus é atemporal. Diga assim, Deus é o Senhor do tempo. Diga comigo assim, Deus criou o tempo por causa da gente, não por causa dele. Você já ouviu aqui que Deus não existe, né? Você ouviu? Deus não existe. Pastor Saulo, não, Deus não existe. Deus é. Deus é, porque se eu falar que Ele existe, tem que ter um ponto de origem, tem que ter ponto de origem, se a gente for pensar. Então Deus criou o tempo cronológico, que vem do grego cronos, minuto, segundo, dia, mês, ano, para nós aqui, para a gente entender, para a gente saber que há 2020 anos atrás Jesus morreu, mas no tempo kairos, que é o tempo de Deus, que é um tempo sem contagem de tempo, quando é que Jesus morreu? Me ajudem, quando que o cordeiro foi morto, gente? Antes da fundação do mundo. Então Deus já tinha sacrificado o cordeiro lá atrás, em todos os tempos, em todas as eras. Deus manifestou a salvação para todos os homens. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Deus providenciou na consciência do homem, Deus providenciou através da natureza, e Deus providenciou através da mensagem do Evangelho a oportunidade para todos os homens voltar para Ele um dia. Diga comigo assim, a ignorância não salva ninguém. Estamos indo bem? Ok, então vamos lá. Então, a morte de Cristo foi o sacrifício perfeito. A ressurreição de Cristo foi um fato maravilhoso. Colocaram até os soldados lá. Para guardar, para ninguém ir roubar e dizer que... Porque eles sabiam o que ia acontecer. E depois que ele ressuscitou, fizeram o quê? Soma grande de... Você lembra do texto? Soma grande de dinheiro para subornar os soldados. Mas se o soldado escapasse o prisioneiro ou não cumprisse a missão naquele tempo, ele pagava como? Lembra do carcereiro de Filipos? Quem lembra do carcereiro de Filipos? Lembra? Quando o terremoto veio, todo mundo estava solto. O que ele estava indo fazer? Se matar. Por quê? Qual que era o pagamento se deixasse um preso escapar?
com a própria vida. É a sentença romana. Isso ia custar a vida dele. Mas o que eles dizem? Está no texto sagrado. Fizeram um acordo. A gente vai livrar a cara de vocês. Só diz que nós dormimos e vieram os discípulos dele. O poder da morte não segurou Jesus Cristo dentro daquele túmulo. Ao terceiro dia, numa manhã de domingo, as mulheres foram lá, chegaram lá, a pedra já estava removida, e o Cordeiro de Deus ressuscita como leão da tribo de Judá, e ele voltará para levar a sua noiva escolhida para a glória. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós estamos pensando no quê, né? Diga comigo, nós estamos falando, pastor Saulo, pode dizer. Na salvação. Salvação. Então tá. Então vamos ver aí, letra B, os dois lados da salvação. A salvação é recebida com pagamento. Opa, tem alguém que está acompanhando. De graça. A salvação é recebida de graça. A salvação. Coloca para mim ali, ó, tem uma tela aí, dos dois lados da salvação. Vê se tem aí. É umas 2 ou 3 depois dessa que estava aí, que eu nem pedi para mudar a tela. Mas tem ali, diga comigo, salvação tem 2 lados. Diga assim, primeiro lado, a graça. Segundo lado, a fé. A graça é providência de Deus. Nenhum ser humano poderia fazer o que Deus fez. Diga assim comigo, graça é favor imerecido. O que você fez para receber isso? Nada, é de graça. É de graça, eu não podia fazer nada, é de graça. Diga comigo, a graça também tem 2 lados. É receber o bem de Deus, que eu não merecia. E é não receber a punição que eu merecia. Antigamente, quem aqui foi criado no sistema antigo? Nós fomos criados no sistema antigo. Transgrediu, o pai avisou, falou 3 vezes. Alguns pais falavam 2, o meu falava 3. Vai apanhar. O conselho era teórico, mas era prático. Então você já desobedeceu 3 vezes. Tinha um sermão de 1h30, 2 horas, pastor, mais ou menos, né? 1h30, 2. Às vezes você falava assim, gente, bate logo e me libera. Não, tem que ouvir o conselho, vai ter que ouvir, né? O sermão era pior. Vai te mostrando, expondo o teu pecado, o teu erro, e você vai se diminuindo, e no final ainda tem uma correção, para você gravar bem, mas às vezes a graça alcançava a gente. Você fala, hoje eu vou apanhar porque eu mereço, você já sabia que merecia. E no final, fala assim, hoje eu não vou te bater. É graça, isso é graça, isso é graça, e além de tudo, ainda vou lhe dar esse presente. O quê? Eu merecia ser punido, não estou sendo punido, e ainda vou receber um presente. Eu e você merecíamos o inferno, nós merecíamos ser punidos pelos nossos pecados, nós fomos livres dos nossos pecados, ainda temos a graça que nos leva para a glória, com galardão e tudo, para estar com o Senhor de eternidade a eternidade. E qual que é a minha parte nisso, pastor? Fé. Por que eu gosto do 186 da harpa? Ele começa dizendo o quê? Pela fé que uma vez me foi dada. Até a fé que eu e você precisamos, é Deus que coloca já a medida para você responder pela fé. Não vai ter nenhum homem que vai ter desculpa diante de Deus. Guarda isso na tua cabeça. De nenhuma época, de nenhuma era. Pastor, quem nunca ouviu o Evangelho, não vai ter desculpa. Só lê Romanos. Só lê o capítulo 1 de Romanos. Só lê Paulo escrevendo, citando, ou sendo citado em Atos. Deus vai se revelar pela natureza. Por que os heróis da fé? Abraão, ele viu Jesus, sim ou não? Não. Mas ele teve fé, ele viu o Cordeiro ou não? Claro. É só ler o capítulo 11 de Hebreus. Eles já estavam crendo. Por que ele é o pai na fé? Porque ele creu no tipo. Depois veio o antítipo. E resolveu. Então, ninguém vai ter que dar desculpa diante de Deus. Todo homem, ninguém vai ter como chegar diante de Deus dando desculpa, gente. Diga comigo assim, em todas as épocas, em todos os tempos, Deus providenciou o meio para que o homem se voltasse para Ele. Alguns olharam como o Paulo está escrevendo aos Romanos, a natureza revelou para eles.
E aí eu poderia dizer para você de irmãos que entraram em tribos de índio que nunca chegou o evangelho, e lá tinha pessoas fazendo coisas más, que o homem é mau. Você já viu que o pastor Jorge demonstrando, nós somos maus por natureza, a nossa inclinação não é para o bem. Pega, você que tem filho, que teve filho, de pequeno os teus filhos arrumavam a casa, arrumavam as coisas, ou eles desarrumavam as coisas? Eles consertavam as coisas ou quebravam as coisas? Quebravam as coisas. Quando começa a crescer, você já vai fazendo o quê? Se aqui fosse uma sala de uma casa, já ia ter que afastar isso aqui. Porque a criança, ela tem inclinação para o bem ou para o mal? Para o mal. É a nossa natureza. Mas Deus já sabe de tudo isso. Diga comigo assim: ninguém pega Deus de surpresa. Diga comigo assim: ninguém impressiona Deus em nada. Eu fui na escola bíblica todos os dias, será que eu vou impressionar Deus? Não, não muda nada em Deus, mas na tua vida vai mudar um monte de coisa. Eu estou orando agora e jejuando. A santidade de Deus não move nada, os atributos de Deus não, são imutáveis, eternos. Mas na tua vida e na minha, tu vai ver o que começa a mudar. Hora que melhora, 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 hora que melhora. Sabe o que tem atrapalhado a gente? A gente posta demais e ora pouco. A gente fica preocupado se alguém curtiu ou repostou. Nem curtir, 3 likes só. Que problemão, hein? Tem gente depressivo porque não está crescendo o número de seguidores. Ô irmão, nem vamos entrar nisso. Vamos. Não, irmão, aqui a gente não pode se distrair, eu não posso me distrair, tudo aqui é interessante, a gente vai fazer a diferença. A MSBN, por exemplo, está fazendo uma diferença. Você não sabe, não tem nem noção do que você faz parte em termos de salvação. Você vai chegar no céu e vai ser recompensado por coisas que nem está vindo à tua mente agora, mas você faz parte de uma graça revelada, derramada, manifestada, e que está alcançando pessoas em diversas línguas, tribos e nações do mundo. Aleluia, aleluia. É por isso que eu gostaria muito que você saísse daqui pensando na tua salvação e o que você está fazendo com ela. Se 10% dos que estão aqui saírem pensando nisso, você vai ver o avivamento que vai ter nessa cidade. 10%. Você vai começar a ouvir. Eu sei que já tem muita coisa sendo feita. Eu saio ali, tem gente já sendo batizado na igreja porque foi alcançado dentro da loja da cidade. Isso é evangelismo criativo, evangelismo urbano, né? Missão urbana, vai pregar ali dentro. O irmão veio me dar o testemunho que foi alcançado dentro da PIG da penitenciária. Eu estive lá em 2013, lá dentro. Os irmãos já estavam batizando gente daquele tempo, lá dentro, que hoje estão aqui na casa de Deus sendo obreiros. Mas se cada um de nós olhar para o ID de Jesus, entender que nós já somos salvos pela graça de Deus. Você tem o Espírito Santo em você? Atos 1:8 já é verdade na tua vida? Mas recebereis poder, virtude, quando vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você tem uma Jerusalém para alcançar aí, e você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai abrir a tua boca e o Espírito de Deus vai colocar a palavra correta, a mensagem correta. Esse coração que está sedento por Deus, ele vai se voltar para Deus. Nós temos problemas, você sabe disso. Porque a gente sabe que a gente é salvo, né? Sabe o que a gente faz? A gente gera uma zona de conforto para nós. Irmão, você chegar aqui na igreja, olha aqui, iluminadinho, o Jorge estava suando um pouco, ligou o ventilador, tem o telão aqui, os irmãos já cantam aqui o louvor, a gente tem a cadeira macia para sentar. O irmão vem aqui, abre a palavra e o Espírito, você já começa, coisa maravilhosa, vai te alimentando, vai te alimentando, você fala, maravilha, que culto abençoado, glória a Deus, aleluia, gente, aí os dons começam a manifestar no meio da igreja. É o dom da profecia, a palavra, sabedoria, é o dom do discernimento de espíritos, vai tendo a variedade de línguas, interpretação de línguas, o dom da fé, os dons de cura, os dons que já foi colocado aqui. E aí você chega perto do irmão e Deus usa ele numa palavra de ânimo, existe o dom de dar ânimo também. E você fala, que coisa maravilhosa. E os 150 mil que estão aí? Nós estamos falando só de Guarapuava. Mas eu sou salvo. E aquele meu vizinho. Aí nós começamos a ser, não apenas o salvo, a gente começa a ser religioso.
a gente começa a ser legalista. A gente está com falta de trabalho, a gente não está cumprindo o ID, a gente começa a olhar, a gente começa a selecionar quem tem que ser salvo agora. Lembra que eu falei ontem? Tem gente que é tão bonzinho, só falta ser salvo. Jesus veio para o pior homem, para a pior mulher dessa cidade. Tem uma morada preparada para ele e para ela lá em cima, e não custou nada teu e nem meu, custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu poderia falar algumas outras coisas aqui, que nós temos que estar preparados como igreja, do ponto de vista da salvação. Depender da pessoa que entrar por aquela porta, como que a gente vai reagir? Eu estou dirigindo daqui para o meu hotel, e nessa avenida aqui tem pessoas vendendo o seu corpo. Eu estou dirigindo para o meu hotel, depois aqui, tem pessoas vendendo o seu corpo. Se entrar uma pessoa daquela aqui, porque ele precisa ser salvo, qual vai ser a nossa reação? Nós nos tornamos tão santos, e a santidade é uma bênção. Mas eu não estou dizendo do santo verdadeiro, porque o santo verdadeiro, ele tem a santidade e ele tem o amor. Porque Deus amou, porque Deus colocar a sua justiça, ele exterminava toda a raça humana. Mas o princípio de Deus para a salvação não é a justiça, é o amor. Sabe o que Jesus falou quando estava ensinando o Sermão do Monte? Está no capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sabe qual que é a máquina de Deus de fazer misericórdia? Sabe por que tem pessoa que quando cai num problema, ninguém quer ajudar, ninguém quer levantar? Porque ele não plantou misericórdia. Tem pessoa que passa por uma dificuldade, vai chover de gente em cima, sabe por quê? Porque Jesus está falando, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É a máquina de fazer misericórdia. Quando eu parto do princípio que eu era pobre, perdido, sem Deus, sem ninguém, mas quando Ele estendeu a sua mão para mim, Ele que me salvou, eu vou sair por essa porta. Pode ser mendigo, prostituta, pode ser empresário, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser bonito, pode ser feio, pode ser grande, pode ser baixo, pode ser gordo, pode ser magro, vai ser alcançado pelo poder da mensagem do Evangelho de Jesus, através da minha vida e da tua vida. E aí a gente vai deixar de ser tão santo, que a gente vai falar assim, cabe na mesa, porque Jesus foi criticado por isso, e por que eu e você não podemos ser? Estamos indo? Diga comigo assim, Deus, tenha misericórdia de nós. Fala assim comigo, pastor Saulo, pega leve. Não vou pegar não. Nós estamos salvos, sim ou não? Foi um amém coletivo aqui. Então assim, tem muitas coisas aqui dentro da soteriologia que a gente podia falar, né? Mas eu acho que hoje é um tempo, igreja, de nós nos posicionarmos como uma voz profética nessa nação. Nunca houve um tempo na nação brasileira tão propício para que as almas venham a Cristo, enquanto a gente está só criticando o que o governo está fazendo, que você concorda ou não concorda, os corações estão sedentos por Deus, buscando uma tábua de esperança, e a tábua de esperança não é apenas o novo governo, a tábua de esperança não é a economia, sem inflação, com café mais barato ou mais caro, ou ovos barato ou mais caro, a tábua de salvação chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e essa mensagem é a igreja que pode dar para o mundo. E a partir desse princípio, as coisas vão mudar. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga comigo assim, etapas da salvação. Muda para mim aí um pouquinho, só para a gente olhar um pouco a apostila, senão vou falar, o pastor nem olhou a apostila. Diga comigo, etapa passada, experiência pela qual nós como crentes recebemos perdão dos pecados. Essa é uma das etapas da salvação. Etapa presente, relacionamento pessoal com Deus, submissão à direção de quem? Cheios do Espírito Santo e o que? Separados do batalha em prol do etapa futura. Pastor Jorge falou aí, vai falar mais ainda. Etapa futura. Tem gente que ele só está pensando que é salvo só por causa disso aqui, está pensando só no livramento da ira vindoura, e é verdade. Você falou para mim que você está salvo aqui, sim ou não? Sim. Então você não precisa ter medo da ira vindoura, irmão. Está com medo do quê? Olha para mim aqui e fala assim, está com medo do quê? Jesus, se eu estou dizendo para você que a Bíblia está dizendo para nós que é por graça e não é por obras, você está com medo do quê? Agora, o que eu vou fazer com essa salvação que me foi dada? Eu estou salvo por Cristo. Aí o salvo em Cristo, ele não é salvo por boas obras, ele vai fazer boas obras porque já é salvo por Jesus. Aí ele vai olhar e falar assim, eu vou servir na casa de Deus.
Um dos propósitos de Jesus para a igreja é serviço. Diga comigo, serviço. Não precisa implorar para ninguém. Vai chamar alguém. Não tem ninguém. Quando a igreja, nós entendemos isso, faz fila de gente. Eu tive numa igreja há 8 anos atrás, na Guatemala, e naquele tempo eles tinham 40 mil membros, hoje eles têm 60 mil membros. E eu fui levado por um moço muito simplesinho da igreja, que eu fiz amizade lá. Eu tinha ido num congresso lá com meu filho, e ele deu uma carona para a gente não tinha obrigação de ir no domingo de manhã, mas eu quis ir. Um templo que senta 16.500 pessoas cada culto, e eu quis ir. Tem uns 3, 4 cultos no dia. Eles têm um tempo menor que senta 5.000 pessoas, que continua usando lá, e eu quis ir. E ele parou com o carrinho dele, já com algumas pessoas dentro do pequeno grupo dele, e eu e Saulinho, a gente se espremeu dentro do carro, um carro muito simples, e nós fomos para a igreja. Eu fui fazendo pergunta para o menino. Falei, como é que é? Eu estou vendo aqui, eles tiveram que mudar uma avenida muito grande, para mudar um trevo de acesso, para poder fazer o acesso da igreja, um templo de 100 milhões de dólares, na Guatemala. E ele começou a me falar assim, pastor, aqui é uma coisa tão impressionante. Eu falei, eu vi gente com uniforme tal, comecei a citar os uniformes que eu tinha visto na outra reunião. Eu falei, como é que é esses uniformes? Eu sou pastor, eu quero entender, eu quero saber, eu quero aprender com esse pessoal. Ele falou, pastor, aqueles uniformes, cada pessoa que vai servir compra o seu. Eu falei, é? Aquilo daquele jeito tão bonito assim? A igreja não dá nada, a igreja dá nada, cada um compra o seu. Aqui o pessoal não chega perguntando o que a igreja pode fazer por nós, é o que nós podemos fazer pela igreja, porque a igreja não é essa estrutura aqui. A igreja sou eu e você, salvo por Cristo Jesus, com a convicção da salvação, caminhando para o céu, irmão. Se nós todos saíssemos agora aqui de dentro, fôssemos ali no pátio, esse lugar aqui continuaria sendo um templo, um building, um barracão. E lá onde a gente estivesse reunido, a gente continuaria sendo igreja de Jesus Cristo. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Tem gente que vai para a América pensando que a América vai mudar ele. E aí ele chega lá, se ele vir para a nossa igreja, ele tem um confronto grande. Eu falo assim, você é mais importante para esse lugar do que esse lugar para você. Porque você carrega algo excelente. Você carrega algo que é eterno. Se você já é salvo por Jesus, irmão. E aí o moço falou para mim, não pastor, aquilo ali... E aí, como é que funciona? Eu falei assim, vamos ali para o senhor ver. Entrou no estacionamento, tinha os lugares das bicicletas, tinha o lugar das motinhas, tinha o lugar que estavam as Ferrari encostando. Eu falei, olha o povo, não, aqui tem ministro de Estado que é membro da igreja. Eu falei, que coisa boa, glória a Deus. Porque a igreja é assim. A igreja é assim. Ela é heterogênea. Pessoas de todas as classes. A gente não vai limitar aqui, aqui não é um clube, não é associação. Aqui é uma igreja. Jesus salvou pessoas ricas, pobres, e se você olhar a Bíblia, tem todas as classes de pessoas. Vai ter gente com todas as classes. Para mudar de classe, você já ouviu aqui, é estudar, é trabalhar, é batalhar. É claro que nós carregamos uma coisa especial que muita gente não tem e que não entende, que é o sobrenatural de Deus na nossa vida. São os milagres de Deus. A Bíblia diz, em um texto, que você vai colher coisa no lugar que você não plantou. E eu posso profetizar sobre você nesse púlpito aqui, dizendo que você vai colher coisas poderosas da parte de Deus. Você vai ficar boquiaberto com o que Deus vai fazer, as oportunidades que Ele vai abrir. Só que tudo vai ser para que o nome dEle seja glorificado. Ele diz, pastor, o senhor está vendo meu carrinho? Estou vendo, eu paro ali e eu vou junto com o irmão que parou a Ferrari e a gente serve no estacionamento da igreja. Mas ele não é ministro, mas ele serve no estacionamento com a gente. Primeiro ele tem que colocar o uniforme dele. O crente, irmão, quando ele entende o valor da salvação, ele quer servir e vai fazer fila de gente querendo servir. Porque Deus tem pagamento para o serviço também. O pastor com certeza vai falar de galardão aqui, né? O tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, irmão, não é para ímpio, é para julgar tudo que nós vamos fazer por meio do corpo, do tempo e das oportunidades, dos recursos que recebemos. Agora a gente precisa olhar essa questão da nossa salvação. Queridos, essa fé em Jesus Cristo, essa resposta da salvação é coisa maravilhosa. Eu falei aqui da etapa passada, diga comigo, etapa passada, perdão dos pecados. Diga, etapa presente, domínio sobre o pecado, através do Espírito Santo. A salvação, ela tem umas coisas interessantes. Ela livra a gente da penalidade do pecado. Ela livra a gente do poder do pecado. Ela livra a gente da presença do pecado. E ela livra a gente do prazer do pecado. A salvação, vou repetir para você, tem 4 P's aí na salvação, que quando ela vem sobre nós, ela nos livra. Primeiro é da pena. A justiça de Deus diz que nós somos o quê? Pecadores que a gente tem que pagar. O que Cristo fez? Pagou, irmão.
ele expôs publicamente, cravou a cédula. Você já leu esse texto? Que era contra mim e contra você. Já estava assinado assim, ó: Saulo, condenado ao inferno. E o teu nome também estava lá, não era só o meu não. O nosso nome estava lá, cada um de nós, estava lá o nome. Sabe o que Jesus faz? Ele pega tudo isso, ele expõe publicamente, dizendo: esse povo é meu, ele é especial e zeloso de boas obras. Quem vai pagar o preço da salvação, da redenção deles, sou eu, é o meu sangue vertido nessa cruz. Ele crava na cruz, ele paga pelo meu e teu pecado, nos dá livre acesso diante de Deus. Ele paga pela pena do nosso pecado, ele paga pelo poder do pecado. O pecado não vai dominar mais a tua vida e a minha vida, irmão, não vai ter mais esse poder, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E assim sucessivamente, você não vai ter mais prazer em pecar. Pelo contrário, quem aqui nunca pecou depois que aceitou Jesus como Salvador, diga um amém. Oi. Eita. Eu ouvi desse púlpito aqui uma vez um irmão pregando aqui. Eu estava sentado ali na banda. Ele chegou e falou assim: acho que eu não vou falar isso não, deixa. Mas ele falou, usou, eu ia fazer o jeitinho que ele fez. Que nós que tocava aqui, quem estava aqui sabe daquele dia. Que ele chegou e falou assim: ó, aqui não entra pecado nesse corpo não, eu não sou pecador não. Eu não sou pecador. Irmão, o quê? Você não tem gosto no pecado, você não tem prazer no pecado. O pecado na sua vida vai ser uma exceção dolorida, e se houver arrependimento, o perdão já está pronto, porque Cristo pagou pelo pecado. Quando você cantou o hino 15, o pecado, o meu pecado castigado foi em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Oh glória, aleluia, aleluia. Irmãos, Deus está salvando em todos os lugares, em todos os tempos. Irmãos, você não está entendendo? Nós como igreja, nós temos que acelerar, irmãos, acelerar, fazer a obra de Deus. Você faz parte de uma igreja missionária, que cada crente é um missionário, e cada não crente é um campo missionário. Cada crente que está aqui é um missionário, cada não crente aí fora é um campo missionário. Pastor, eu estou esperando me preparar para ir para o campo. Irmão, você já está no campo. Guarapuava tem mais de 150 mil almas, segundo o que estão dizendo aqui, que precisa conhecer Jesus, e o mensageiro sou eu e você para eles. Se a gente olhar o valor, o preço dessa salvação, a gente vai ver que coisa interessante. Deus salva em todo lugar. Irmãos, é coisa interessante que Deus está fazendo no Oriente Médio. Deus está fazendo coisa no Oriente Médio, salvando pessoas. Como assim? Deus está salvando o muçulmano mais do que você pensa. Eu tive o privilégio de estar umas 3 vezes no Egito. Eu e Priscila, a gente foi no ano de 2019. Nós fomos para a Síria e para o Líbano. Imagina, ela aqui do bairro dos Estados e eu de Juranda, da roça. E daqui a pouco nós somos convidados para integrar uma missão. Nós reconstruímos 134 casas para os cristãos atingidos pela guerra na Síria, naquele problema, quando começou alguns anos atrás. E a MSBN, talvez você não saiba, você tem galardão nisso. Nós fizemos 6 casas lá por Atlanta. Você faz parte, irmão. É uma igreja só em vários lugares. E eu chamei alguns irmãos, nós vamos reconstruir a casa, irmão, dessas casas que precisam, 130 e tantos. Aí, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas nós reconstruímos. E nós integramos um grupo de missionários. E quando chegou lá, vocês vão liderar um grupo para poder entregar a casa e voltar essas pessoas para a casa que foi destruída, e vocês reconstruíram. Oh meu Deus, que experiência. Você está numa zona de guerra. Você está numa zona de guerra, checado toda hora. Aí a gente não consegue mensurar, sabe por quê? Olha o conforto que a gente tem aqui. A nossa salvação, só entre nós aqui, não escandalize o que eu vou dizer para você não. Por favor, leva isso para você pensar. Está muito barato para nós. Está muito barato para nós. Se o culto passar 10 minutos, já é problema para alguns crentes. Verdade. Ah, não, tudo bem que tem que ter ordem de decência. Irmão, tem que ter tudo ordem de decência. Mas se passar, o que foi, irmão? Não, irmãos, nós estamos fazendo tempestade em copo d'água, enquanto tem gente dando a vida todo dia por amor a Cristo. Você leu que na Argélia todas as igrejas cristãs foram fechadas agora? Você leu? Quem leu? Quem leu? Alguns viram. Todas as igrejas.
Todas as igrejas. Você viu que 70 cristãos foram degolados agora, essa semana. 70. O grupo mais perseguido da terra são cristãos, mas nós estamos deitados em berço esplêndido. Para nós estamos salvos, gente. Nós vem num lugar aconchegante, a gente estaciona o nosso carro aqui, tem tudo. Daí a gente sai no outro dia como se tivesse tudo, a gente fosse viver aqui como se não houvesse eternidade, como se não houvesse vida eterna, como se a gente não estivesse dentro de um projeto eterno para cumprir algo da parte de Deus, para que essas vidas sejam salvas. E aqueles irmãos, tem acontecido coisa tão tremenda, que Deus, eu falei para você que Deus providencia em todos os tempos, em todas as eras, meio para as pessoas serem salvas, que aí você começa a ouvir testemunhos. Não pode gravar, senão eu mostrar o vídeo para você, não pode. Alguns lugares pode escrever, eles te deixam escrever no papel, e você ouvir os testemunhos, porque sabe o que está acontecendo? Jesus está aparecendo para eles. Jesus está aparecendo para eles. Jesus está aparecendo para eles. Aí você começa a ouvir testemunhos. Por exemplo, um casal que o marido é médico, a esposa é médica também, está grávida. Ela está grávida. E no islamismo tem algumas coisas difíceis. Por que as pessoas são mortas às vezes por se converter? Porque você não pode se converter do islamismo para outra fé. Então todo o islâmico, seguidor de Maomé, do Alcorão, se ele estiver num lugar radical, e todo lugar tem radical, e ele se converter, ele vai ter uma perseguição começando pela família, como o pai que degolou a filha de 15 anos na frente da vizinhança inteira, como um testemunho de fé em Alá, porque ela tinha se convertido ao cristianismo. Mas esse casal, então o que eles têm que fazer? Primeiro você tem que se declarar ateu, e você fica um tempo ateu, e depois desse tempo ateu, você pode se converter, dependendo do lugar, a região passa. E esse médico é ateu, e a esposa também é convidada por alguém para ir numa reunião. Olha a importância da gente valorizar a salvação. E essa reunião é um pequeno grupo de pessoas que estão ali meio camuflados, escondidos, falando da graça de Deus revelada, de Jesus Cristo Salvador, da vida eterna com Deus, do poder do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aquela mulher naquela reunião, ela creu, ela não fez, irmão, apelo foi uma coisa inventada assim, bem, e está tudo bem também, não vou falar contra apelo não. Qual dos apóstolos levantou a mão aceitando Jesus? Jesus falou assim, vem me segue, ele levantou e seguiu. Chamar para vir para frente, tudo bem, não quero mudar nada, não, eu faço isso lá, eu chamo, peço para levantar, vem na frente, está tudo bem. Mas tem gente que vai crer sem nunca ter vindo aqui na frente, está salvo por Jesus. Nunca levantou a mão, mas creu no coração e confessou com a boca, está salvo. E a mulher está lá. E aí estava no segundo andar, foi descendo as escadarias, ela colocou a mão no corrimão e foi descendo. Quando chegou lá embaixo, ela olhou na mão dela, tinha uma cruz no meio da mão dela, um vergão. E ela olhou, falou para o marido, olha que interessante, uma cruz. Ele falou, não, é porque você desceu com a mão no corrimão, mas a mão no corrimão ia fazer só um risco. Não, mas tinha uma cruz. Ela falou, olha que interessante. Ele falou, não, isso aqui é coincidência, médicos, 2 médicos. De repente, quando chegou em casa, ela olhou no espelho e falou para ele, dá uma olhada. Começou a aparecer cruz. É uma alergia, mas toda alergia era em forma de cruz no corpo dela. Cruz, cruz, cruz no corpo dela. E ela falou, olha aqui, olha isso aqui. Ele falou, médico, cético, ateu. Falou, não, isso aí é só uma alergia que está no teu corpo, mas está muito o sinal da cruz no meu corpo inteiro. E nós temos um problema com cruz aqui nessa região que você não está entendendo. A gente pensa que cruz é coisa de católico, irmão. Cruz vazia é o símbolo da minha e da tua liberdade. O condenado éramos nós, mas ela está vazia porque ele ressuscitou. Intercede por mim e por você, irmão. Isso é só uma questão cultural que dá nó na cabeça da gente assembleiana. E se a gente for mais radical ainda, aí é mais problema ainda para entender. Até esse testemunho é difícil. Mas você vai na América, qualquer outro lugar, você vai, onde é cristão tem cruz em todo lado. Aliás, lá no Oriente Médio, os cristãos, eles tatuam a cruz aqui. Todos eles têm uma cruz aqui, ó. Todos eles, já para mostrar que é cristão de verdade. Por isso que esse testemunho vai nesse caminho. E sabe o que aconteceu? Quando ela vai se trocar para dormir, então já não está vendo a cruz, não está entendendo nada, é alergia, é problema no corrimão da escada, está escrito na barriga dela em árabe assim, ó, eu sou o Senhor que te salva.
está entendendo que Deus providencia meios para aqueles que têm sede e fome. Tem um jovem, e eu vi esse jovem dando testemunho. Ele está sendo escondido. Você não sabe o que a igreja está fazendo. A igreja está morta, a igreja está paralisada. Irmãos, em alguns lugares nós estamos um pouquinho mais descansados, mas a igreja de Jesus, ela é triunfante, ela marcha na terra. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares, Deus tem remanescente, crente salvo, lavado, remido pelo sangue de Cristo, cheios do Espírito Santo, que entende o valor da sua salvação. E ele é estudante do Islã. Ele está lá, um estudante do islamismo. Você sabe que eles discipulam, ensinam as crianças desde pequeno, ler, você tem que ler o Corão e decorar tudo, não é só ler, não, você tem que decorar. O problema de nós cristãos e pregar para um cara, ele fala assim, ó, uma pessoa dessa, ele fala assim, ó, cita o teu livro. O que é a tua regra de fé? É a Bíblia. Cita o teu livro de cor que eu cito o meu. E ele começa e cita todo o Corão. E a gente, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazio, o Espírito de Deus parava. O Salmo 1 ainda vai. O 23, porque Deus, o Senhor meu pastor. O porque Deus amou aqui, o textual nosso vai. Né? Um outro vai. O resto já engasga. E eles não. E ele está lá, e de repente o professor fez uma pergunta, e o método para você fixar é diferente do nosso aqui. Aqui pede para repetir, pede para ler, pede para, às vezes, para olhar para o lado, fazer uma coisa, e tem gente que não gosta, né? Lá não, lá é na pancada. Errou? Vai apanhar. Errou? Vai apanhar. Errou? Vai apanhar. Aí o ser humano, ele é condicionável. Aí ele não quer apanhar mais, ele decora. O cérebro dele entra em ação e ele decora. E o moço está lá, e ele faz uma pergunta sobre Jesus. E quando ele começa a falar sobre Jesus, porque Jesus é apenas um profeta, ele não é o Senhor Salvador dentro do Alcorão. E ele faz a pergunta, e aquilo começa a vir aquela fome, aquela sede, e ele faz a pergunta, e sabe o que acontece? O professor e os colegas começam a espancar ele, e todo mundo batendo nele, e a fome dele é verdadeira, a sede dele é verdadeira. Sabe o que acontece? Entra uma pessoa pela porta, e diz, ei, o que vocês estão fazendo? Todo mundo para de bater. O homem caminha até o meio, onde ele está apanhando, levanta ele pela mão, me segue, pega ele pela mão, ninguém tem condição de reagir, nada, leva ele pela mão, sai pela porta, caminha algumas quadras, chega perto de uma pequena igreja, e coloca ele na porta e diz assim, ó, entra aqui, vem aqui, porque aqui eu vou me revelar para você. E desapareceu. E ele está dizendo assim, ó, eu não sei se foi o anjo do Senhor, ou quem ele mandou lá, mas eu não sei de onde veio esse homem, de onde saiu. Quando eu vi, eu estava na frente. O moço está contando o testemunho. Empresta meu telefone um pouquinho aqui. Eu anotei, deixa eu te contar mais um ou dois testemunhos. Isso aqui vai ajudar a edificar a tua fé. Eu não pude gravar para te mostrar, mas eu posso falar para você como que Deus está fazendo para salvar. Talvez a gente vai sair daqui nesta noite não sabendo tanto da parte técnica da soteriologia, mas você vai sair daqui dizendo assim, eu sou salvo e eu sou levantado como uma voz profética nesse tempo, e através do meu testemunho, através da minha vida, não a mensagem que é minha, mas a mensagem que é dele, não o poder que é meu, mas o poder dele que opera em mim, vai fazer a diferença na minha casa, vai fazer a diferença no meu bairro, vai fazer a diferença no meu trabalho, vai fazer a diferença na minha cidade, no meu estado, no meu país, e aonde Deus me mandar pelas nações da terra. Deus está fazendo coisas tremendas. Jesus está aparecendo para pessoas. Nós chegamos, vou pegar aqui um testemunho. Quando a gente chegou ali na igreja do pastor Jihad, Líbano. Pastor Jihad é o nome dele, libanês, pastor da igreja, uma igreja pequena, 500 membros. Grande, né? Para aquele lugar grande, para nós pequena, para eles lá grande. E começou a guerra na Síria. E sabe o que o Espírito de Deus foi fazendo? Foi fazendo, soprando gente de lá, passando pela fronteira e entrando no Líbano. E aí começa a acontecer algumas coisas tão poderosas e tão tremendas. E essa igreja, ela entende o seu papel no serviço, na proclamação, na missão. Ela começa a ser um centro acolhedor para as pessoas que estão sendo refugiados da guerra. E aí, de um dia para o outro, de uma semana para outra, de 500 pessoas que o pastor já tinha para apacentar, ele tem 5.000 agora. 5.000. Só que aumentou 4.500 pessoas, aumentou 4.500 problemas.
Aumentou 4.500 necessidades. E a gente foi fazer pergunta para ele. Ele falou assim: uma coisa boa é que Deus avivou meu povo, levantou meu povo. Quem cuidava de 10 agora cuida de 100. Quem cuidava de 2 agora cuida de 20. Deus está avivando o meu povo, levantando o meu povo. Deus está salvando, nós estamos batizando as pessoas. E Jesus está aparecendo para as pessoas. Falei: peraí, como é que é isso? Aí colocaram a gente numa sala, recolheram nosso telefone, caneta e papel, vocês querem anotar? E começaram a trazer as pessoas para dar alguns testemunhos. Estou falando para você de salvação, como Deus vai salvar em todos os tempos, em todas as eras. Não, diga comigo assim: eu não preciso me preocupar com o resultado. Diga assim: o resultado é com Deus. Eu preciso proclamar, eu preciso anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Esse é o nosso papel. E aí, a mulher veio no inverno, na neve, com 4 filhos pequenos. Ela veio atravessando pela fronteira, caminhando, com uma multidão de pessoas. E ela com um filho pequeno, um de colo. Ela cansa, uma senhora. Ela cansa, e o povo foi indo para frente. E ela ficou para trás. E de repente ela pensou, agora, neve, era inverno. Ela pensou em parar, em voltar com as crianças pequenas. De repente, acende uma luz e um homem aparece e diz para ela: continue, porque eu vou renovar as tuas forças. Você vai chegar onde você precisa. E ele sumiu. E a mulher está contando para nós o testemunho. Ela tomou ânimo e ela seguiu a caminhada. E ela falou assim: olha, minha força renovou de uma maneira tão grande. Quando eu vi, eu estava atravessando a fronteira. E alguém falou para ela assim: tem uma igreja aí. Olha a importância do serviço da igreja, que eles dão caixas de comida para as pessoas que estão chegando da Síria e ajudam as pessoas a se colocar. E ela foi buscar a caixa de comida. Quando ela chegou para pegar a caixa de comida, a gente não é bobo nem nada, a gente cobre bem o anzol, mas nós estamos pescando. Os irmãos falaram: pastor, não é, contando para nós, não é obrigatório, mas antes de pegar as caixas de comida, tem uma sala e a gente passa um vídeo sobre o Salvador Jesus Cristo no idioma deles. E a mulher: a senhora quer ver um vídeo primeiro antes? Não é obrigatório, mas aqui está a caixa de comida, eu quero ver o vídeo. A mulher senta lá e começa a ver o vídeo. E na metade do vídeo, ela começa a gritar e dizer assim: esse homem que está sendo representado ali, foi o homem que apareceu lá, dizendo que ia me dar força e que eu ia chegar. Eu quero receber esse homem como meu Senhor e Salvador. Essa mulher está contando o testemunho. Irmãos, Jesus está disposto a salvar, irmãos. Nós somos a voz profética de Deus nesse tempo e nessa geração, irmãos. Aleluia. Teve um outro testemunho que me impactou muito. Um homem de descendência curda, no início da guerra. Ele sai com os filhos dele, com a esposa, com os vizinhos, tio, 2 irmãos, um primo dele foi colocado num container, foram explodidos vivos na frente deles. Tem coisa aqui que é chocante. No caminho eles foram vendo as pessoas sendo mortas na frente deles, criança, e a pé, e caminhando. O tio que estava com eles já de idade morreu no meio do caminho, não teve como sepultar o tio, deixaram para trás, seguiram em frente. Depois de 3 semanas que eles chegaram em Damasco, eles foram para Beirute, conseguiram chegar. A esposa foi buscar ajuda humanitária na igreja e ela se converteu. O homem muçulmano, a mulher foi buscar essa ajuda, converteu na igreja, chegou em casa, falou: eu tomei uma decisão aí, me falaram de um tal de Jesus e eu recebi ele como meu Senhor e Salvador. Aí já começou um problema dentro de casa, porque o homem é muçulmano. O amigo dele que veio junto na viagem sofre um acidente terrível e entra em coma e está internado no hospital em coma. E eu quero ser fiel ao testemunho. Eles chegaram, a esposa ouviu lá na igreja que Jesus Cristo o cura. E ela falou para o marido assim: eu queria muito ir visitar o marido da fulana, porque lá onde eu estou indo eles falam que o Jesus cura. Ele falou: que negócio? Cura, ele cura. E aí o marido falou assim: então vamos lá fazer uma visita para o meu amigo que está em coma. Chegou lá, o homem está lá tudo entubado. E
os médicos por ali, o homem nos aparelhos. E o marido falou: e aí, o teu Jesus cura? Mesmo que o meu Jesus cura. Eles falaram lá que cura. E como é que faz? Tem que orar. E como é que ora? Eu aprendi um pouco a orar lá junto com eles. A gente chama o nome de Jesus e ele faz as coisas acontecer. Então vamos fazer o seguinte: vamos orar aqui para ver se teu Jesus tem poder mesmo. Ele deu a mão para o amigo que está lá inerte, segurou a mão do amigo, segurou na mão da esposa, porque na cultura a mulher não pode tocar diretamente nesse homem. Então, ele segura aqui na mão da mulher, e a mulher começa, sem ter estudado teologia, sem ter ido para a escola dominical, ela só creu e recebeu Jesus como Salvador. E foi em poucos cultos. Ele falou: Jesus, oração simples, nosso amigo está aqui e o Senhor cura. Aí o marido fala que quando ela começa, o marido está ali, o muçulmano está ali, quando ela começa a falar isso, ele começa a sentir uma corrente elétrica partindo dela, passando dentro do corpo dele, saindo da mão dele e entrando na mão do amigo. Ele começa a sentir um negócio, ele está quieto ali, e a mulher está orando, e ela termina uma oração simples, e quando termina a oração simples, dispara todos os aparelhos. E quando dispara os aparelhos, entra os médicos correndo, as enfermeiras afastam eles, e o homem ressuscita na frente de todos eles. Esse é o poder do Evangelho de Jesus, irmãos. Esse é o poder de Jesus, irmãos. Esse é o poder de Jesus, irmãos. Aleluia, aleluia. Ele viu tudo isso. Ele viu tudo isso. E ele não aceitou Jesus na hora, tá? Só para você entender a dureza. O amigo levanta, vai para casa, e ele vai ajudar a curar as feridas do amigo. Ele chega na casa para ajudar a passar pomada, remédio no amigo. E ele estava muito confuso. De repente ele olha para a porta, ele vê uma luz vindo na direção dele, e a voz dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele cai de joelhos e aceita Jesus como Salvador. É o poder do Evangelho de Jesus. Jesus está aparecendo para eles. Eu vi o irmão dando testemunho lá, um engenheiro, e a engenharia dele servia para fazer bomba e matar cristãos. E ele dizia: olha, eu fui estudar, e o meu chefe, o meu imã, quando chegou na parte de Jesus, deu um problema. Eu queria estudar mais. Ele falou: só tem um jeito, tem um livro chamado Bíblia. Você quer estudar mesmo, aprofundar nessa história de Jesus? Pega esse livro. Ele pegou o livro e começou. E ele tinha sido designado para matar um cristão no Egito, ver a rotina do moço e assassinar o moço. E um dia ele olha para cima, o céu abre na frente dele, e ele vê o Senhor Jesus. Ele aceita Jesus como Salvador. Aí ele fala para o chefe dele: olha, aconteceu uma coisa comigo aqui. O chefe vai lá, pensa que ele está bromeando, brincando. Não, o chefe também tem uma experiência tão poderosa com Jesus, que Jesus aparece para ele, e ele aceita Jesus como Salvador, e ele cuida, é uma autoridade em um bairro lá, tem filhos de 8, 9, 10, 11 anos, não só aceitou Jesus como Salvador, como o Espírito Santo veio e batizou a casa dele com o Espírito Santo. Jesus batizou a casa dele com o Espírito Santo. Crianças de 8, 9, 10 anos começaram a orar em línguas, e o povo que vinha agora para a mesquita, começaram a vir para uma igreja pentecostal ainda. Aí começavam a vir as pessoas procurar o que estava acontecendo ali, com dificuldades. As crianças começavam a orar e impor as mãos, e Jesus começou a curar os enfermos, e aquela vila inteira começou a se converter a Cristo. A mídia não vai te mostrar nunca isso, mas o poder de Jesus está ativo na terra. O poder do Espírito Santo está ativo na terra. A outra irmã vai nesse mesmo lugar, se converte, passa uns dias, acaba a comida, e aí o marido não tinha se convertido. Não, os homens são muito mais duros. Ora para esse teu Jesus aí, eu quero ver se ele vai dar comida. E no outro dia, quando amanheceu, tinha uma caixa de comida para dentro da porta, e a porta fechada, não tinha aberto, ninguém tinha aberto a porta, tinha uma caixa de comida para lá de dentro. O meu Jesus providenciou, está aqui, o homem cai de joelhos e aceita o Senhor como Senhor e Salvador. Vale a pena, irmãos, nós continuarmos valorizando a salvação, a graça de Deus derramada sobre nós. Deus quer salvar como nunca antes
antes na terra. Se eu e você olharmos o preço do sangue de Cristo que nos alcançou, nos limpou, nós vamos proclamar como uma igreja viva, poderosa na terra: as portas do inferno não prevalecerão. Tudo que eu e você precisamos, Deus está cuidando, já está pronto da parte de Deus. Tudo que nós precisamos já está pronto da parte de Deus. A gente pode dizer: Senhor, não. Mateus 6,33 tem validade. Tem validade. Então nós recebemos perdão dos pecados. A etapa presente, diga comigo, a etapa presente da salvação é a gente ter relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Está aí na sua apostila. Depois das etapas presente e futura, nós temos aí o ponto 1, etapa passada, nós recebemos perdão dos pecados. A etapa presente da salvação, nós vamos ser libertos do hábito, do domínio do pecado, e vamos ser cheios do Espírito Santo, irmãos. É isso que a palavra está dizendo. E nós vamos ter o primeiro privilégio: relacionamento pessoal com Deus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus quer, como nunca antes, relacionamento com o seu povo. Ninguém resiste a um homem e a mulher que oram. Ninguém resiste a uma igreja que ora. Ninguém resiste. O diabo vai se levantar para cair. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus, ela vai ser como a igreja de Atos 2. Todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, aqueles que haviam de ser salvos. Sabe por quê? Porque eles se reuniam na comunhão, no partir do pão, nas orações, nos ensinos dos apóstolos. Não havia falta nenhuma entre eles. O egoísmo vai saindo da nossa vida. A gente fala assim: eu tenho casa. Quando o irmão chega para mim lá e fala assim: pastor, comprei uma casa. Eu digo para toda a igreja: temos casa. Pastor, troquei o carro. Eu digo: nós temos carro. Eu ouvi o pastor aqui, o pastor Aurélio, se não me engano, dizendo assim: caixão não tem gaveta. Vai ficar ponte de Cristo aí, irmão. Vamos gastar no reino, pregando, evangelizando, terminando essas obras aí para acolher pessoas, encher de curso aí para abençoar essa cidade, esse estado, essa nação. Você está indo mais longe do que você pensa, através da unção que Deus já derramou sobre esse lugar. Relacionamento com Deus, convocação para nos considerarmos mortos para o pecado. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, eu vivo no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Olha Paulo dizendo isso para nós. Essa convocação da gente ser morto para o pecado. Diga comigo assim: o pecado não é ruim, é gostoso. É mesmo. Só que tem um pagamento. Se fosse ruim, alguém fazia, gente? Claro que não. Se fosse ruim, todo mundo corria. Vem bonito. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas a vida eterna é em Cristo Jesus. É um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, irmão. Você foi gerado para o céu e não para o inferno, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, nós temos aqui, 2.3, o convite para sermos cheios do Espírito Santo e a ordem para continuarmos cheios. É um convite. Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo, diga um amém. Amém. Oh, glória a Deus. O crente batizado com o Espírito Santo é testemunha. É testemunha. Mas, Atos 1:8, mas recebereis poder. Essa palavra poder aí é o quê? Dunamis. Aí, professor, é dunamis. É virtude, vem de dínamos. É uma virtude, é uma força poderosa. E ser-me-eis o quê? Testemunhas. Então é poder para testemunhar. Se eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho poder e autoridade. Você lembra dos discípulos? Jesus mandou de 2 em 2, falou: vai ter comida para vocês, vai ter casa para vocês, vai ter lugar para vocês se assentar. Não se preocupe com nada disso, tudo isso eu já vou providenciar. Agora vai ter coisa boa que vai acontecer no caminho. E eles voltam tudo maravilhados. Senhor, no teu nome as enfermidades saem, no teu nome os demônios eles saem e retirados. Vocês estão alegres por causa disso? Fiquem mais alegres, porque o nome de vocês já está escrito no livro da vida. Agora, ser testemunha, a palavra testemunha aí no grego é martírios. A palavra testemunha no grego nesse texto é martírios. Martírios, mártir, aquele que está disposto a ir até a última consequência para anunciar a mensagem que tem que anunciar. Aí se a luz estiver ruim, a gente já não quer anunciar.
Se a cadeira não estiver confortável, e cada lugar vai tendo. Lá na América é pior ainda, porque é um lugar de muito conforto. E às vezes eu pergunto para os irmãos: quem veio a pé aqui? Ninguém. Ou veio de Uber, ou veio de carona, ou veio com carrão, mas veio de carro. E os apóstolos, e os irmãos, como o pastor Antônio e alguns outros que tem aqui, que caminharam quantos quilômetros para ir num culto, para celebrar a ceia do Senhor. Nós somos a geração que tem a maior quantidade de recursos em todas as áreas. Nunca se imprimiu tanta Bíblia quanto no nosso tempo, em tantas versões. Quantas versões você pode ter dentro do teu aparelho da Bíblia? Em grego, em hebraico. A inteligência artificial agora está fazendo coisa poderosa. Esse dia o irmão me mandou lá da Bolívia, não, do Uruguai. Do Uruguai. Mandou uma pregação minha, pregando primeiro em inglês fluente. Falei: opa, melhorei meu inglês. Mostrei para meu filho e falou assim: uau, né? A minha voz, o meu sotaque. Depois ele colocou outro texto pregando em russo. Eu pregando em russo. Pior que foi o sotaque que mais pareceu com o meu, foi em russo. Daqui a pouco eu estou pregando, sabe o quê? Italiano. Era o mesmo corte da mesma pregação. Olha o que isso faz. Olha quantas versões a gente tem aqui, mas nós estamos acomodados. Às vezes a gente fica horas e horas só rolando tela. Irmão, você tem que ser liberto disso. Isso aqui produz um vício tão grande, pior que cocaína no teu cérebro, é dopamina. Sabe por que você não consegue dormir antes de pegar isso aqui e tem que rolar bastante? Porque isso já foi planejado, isso foi feito intencionalmente para te desviar, nos desviar. Tem hora que você vai ter que sair de tudo isso, desligar tudo isso e focar no teu destino eterno e ser a voz profética de Deus nesse tempo e nessa geração. E se você tiver que usar, use como uma espada afiada, como uma ferramenta para proclamar e haver salvação por onde você passar. Aleluia, 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 aleluia. Cheios do Espírito Santo. E aqui tem gente cheia do Espírito Santo. Essa salvação tem uma exigência para a gente ser separados do pecado e da presente geração perversa. Ser separado não significa ser legalista e exclusivista, irmão. É isso que a gente tem que entender. Nós estamos vivendo num mundo cheio de pecado, mas o pecado não vai ter poder sobre nós. É o poder de Deus que está em nós que vai influenciar essa geração. Jesus andou entre os pecadores, mas nele não teve erro e nem pecado algum. E o nosso modelo não é o MSBN. O nosso modelo não é apenas os nossos pastores, que são homens de Deus. As nossas pastoras são mulheres de Deus. O nosso modelo é Cristo Jesus. Nós vamos ter que imitar as feias de um dos outros? Sim, Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós vamos ter modelos na nossa geração? Sim, mas você não tem que ter medo não. Você tem que ter o Espírito Santo dentro de você e estar aberto para ser uma voz profética. Deus vai usar a tua vida nesse tempo, e a salvação que já está aí vai impregnar essa cidade, esses bairros, essas pessoas. Esses lugares ficarão pequenos, terão 3, 4, 5 cultos no domingo, e o nome do Senhor será glorificado. Fique em pé, por favor. Aleluia. Esse poder do Espírito Santo vem no pacote da salvação, a exigência da gente ser separado do pecado e a chamada para nós travarmos uma batalha constante em prol do reino de Deus contra Satanás e as suas hostes. Paulo falou: a vossa luta, ou a nossa luta, não é contra carne ou sangue. Nós estamos perdendo foco. Nós estamos olhando as pessoas às vezes como se elas fossem inimigas e não merecessem a salvação. Alguns de nós, pelo o nosso preconceito e a nossa ignorância, se chegar uma pessoa que tem um conhecimento intelectual grande, a gente já acha que ele está no inferno. Irmão, quem disse isso? Às vezes pela nossa dificuldade econômica, se chega uma pessoa com muito recurso, rica, a gente já começa a tremer e acha: irmão, ele tem Jesus? Que coisa boa, né? O crente salvo e com muito dinheiro é coisa maravilhosa no reino de Deus. Oh, coisa boa. O rico que tem muita riqueza, mas não tem Jesus, tem alma, irmão, precisa ser alcançado. Você vai ser a voz profética. Eu vi há pouco tempo atrás um vídeo, e a esposa do finado Silvio Santos dando um testemunho, que o funcionário da casa dela, um irmãozinho, funcionário deles, trabalhava na casa, jardineiro da casa, que trabalha com eles até hoje, anos, sempre chegou
deu testemunho, veja, deu testemunho de cristão dentro daquela casa. E toda a chance que ele tinha na conversa, ele falava do amor de Jesus para a patroa e para o patrão. Na simplicidade. Sabe por quê? O poder não está em nós, o poder está na mensagem. O poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. E sabe qual é o nosso problema pior? Que a gente se preocupa com o resultado. Eu já falei para você agora há pouco. O resultado é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos atalaias, proclamadores. Ora vem, Senhor Jesus. Nós somos aqueles que estamos proclamando voz profética. Irmãozinho, e ela contou o testemunho, sempre falando. E um dia, problema, todo ser humano tem suas crises, seus problemas. Eu quero acompanhar você. Sim, patroa, bora. Você imagina um aparato chegando. Aí imagina se aquele povo fosse preconceituoso. Não, é uma vida. Eu olho uma pessoa, a minha pergunta é na minha mente: será que já está salvo? Eu sento às vezes no restaurante, a pessoa vem me servir, eu trato bem, eu já quero achar um caminho para mim ter a simpatia daquela pessoa. E eu faço uma pergunta: você já tem Jesus? Eu tenho. Senhor te abençoe, a paz do Senhor. Tem um lugar que a pessoa dá um pulo: como assim? Você já tem Jesus? Eu quero saber se você tem Jesus. Às vezes o pessoal fica perto de mim, fica desconfortável. Às vezes dentro do restaurante, com muita gente, eu quero saber, como assim Jesus? Eu já fiz oração de confissão para a pessoa que estava me atendendo. Nós estávamos lá na Colômbia, voltando da Venezuela, e o nosso voo foi mudado. E nós tivemos que ficar ali. O pastor Misael conseguiu um voo ali barato. E falou: pastor, eu tenho que ir, eu tenho compromisso. Vai, meu filho, vai embora. Entrou no voo e foi embora para Orlando. E quando eu cheguei em casa, depois de mais um dia, ele me chamou e falou: pastor, Deus tem umas coisas tão interessantes. Irmão, ninguém vai impedir Deus de salvar almas. Escuta o que eu estou te falando. O diabo não tem esse poder, irmão. A igreja de Jesus é poderosa na terra. As portas do inferno não prevalecerão. Pastor, eu sentei do lado do advogado. Nós estamos não era pós-moderna, o século 21. E o Misael puxou conversa com o advogado colombiano indo para Orlando. E quando puxou conversa com ele, perguntou: você tem Jesus? Ele falou assim: como assim tem Jesus? Você pensa que todo mundo está sabendo? Como assim? E o Misael começou a explicar. O Misael estava com uma cruz assim, e começou a explicar para ele. Falou: pastor, a hora que o avião estava aterrissando, o homem estava em lágrimas, e eu fazendo a oração de confissão com ele dentro do voo. Ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, você lembra aquela correntinha que eu estava assim? Eu falei: lembro. Eu tirei e coloquei no pescoço dele. Agora você é um cristão, crente em Jesus Cristo. Você vai procurar uma igreja boa, vai ser discipulado e vai servir a Jesus. Se eu lembrar amanhã, eu vou te contar uns testemunhos do como que Deus salva. Então, na apostila tem um monte de coisa que eu podia ler com vocês, mas não estou interessado em só ler não. Eu estou interessado que você saia daqui pensando: já sou salvo. Ô irmão, se entrar nesse carro, eu estou salvo. Se a trombeta, vai ter uma trombeta, não vai? Vai ter aquela voz forte que vai chamar? Não vai assim? Vai ser assim? A gente vai ouvir o chamado, que vai ser um chamado diferente de todos que você ouviu na sua vida. Nós que estivermos vivos, nós temos uma promessa na palavra que alguns não estão pregando mais, mas vai haver o arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. Os salvos em Cristo vão subir, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, terão seus corpos transformados, nós encontraremos com eles nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Salvação. Oh meu Deus, quantos tem aqui? 150 mil. Opa, se você encontrar mais um, você já vai diminuindo essa estatística. Vai diminuindo, e vai diminuir. O maior interessado que as vidas sejam salvas aqui é Deus. Eu não tenho mais tempo. Sabe qual é o nosso problema? A gente chama para a nossa igreja e não para a salvação, não para Jesus. Aí muitos de nós não dão testemunho, aí a gente erra. Às vezes nem nós mesmos não estamos com testemunho bom. A pessoa diz assim: para ser crente que nem fulano, não quero ser. Não, eu quero te apresentar Jesus, a salvação de Deus. Eu quero te apresentar o caminho, a verdade, a vida. Na sequência você vai chamar, e ele vai querer ir para onde você vai, se você tiver bom testemunho. E aí vai criar um problema bom para todos nós aqui. Vamos ter que batizar gente como nunca antes, abrir classe de discipulado como nunca antes. Vai lotar, pastor Antônio, vai lotar. Vai ter culto de manhã, de tarde, de noite. Vai ter gente vindo para o culto de madrugada. Toda hora vai ser lotado, gente cheia do Espírito Santo sendo batizado. Oh, milagres acontecendo na rua, na praça, nos bairros, porque tem gente que entendeu o preço e o mais importante, o valor da salvação.
Glória a Deus. Põe a mão no seu peito. Oh, Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui está, Senhor, esses remanescentes da hora final, homens e mulheres que estão entendendo como nunca antes o valor desta salvação maravilhosa que nos foi dada, Senhor. Continua, Senhor, usando, levantando de maneira poderosa e sobrenatural, para que vidas sejam salvas para a glória do teu nome. Eu oro no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glorifica a Deus.